Então, diabetes nos idosos, capítulo 13, também um tópico importantíssimo, fundamental no dia a dia dos educadores em diabetes. Hoje, trabalhar com idosos, trabalhar com diabetes, ele é um desafio à parte, já que nós sabemos que a toda hora, né, são liberados novos trabalhos em relação principalmente ao estudo, à abordagem da capacidade cognitiva que impacta tanto no dia a dia no tratamento do diabetes. Então, quando a gente fala de diabetes nos idosos, a gente não pode deixar, não pode esquecer que hoje o diabetes na terceira idade ele tem uma alta prevalência. Gente, cerca de 25%, né? Um quarto das pessoas com mais de 65 anos hoje, né? Não é só nos Estados Unidos, né? Em relação às diretrizes, mas em outras séries são diagnosticadas com diabetes, né? E uma outra grande parte tem pré-diabetes. Então, isso pra gente, do ponto de vista da saúde pública, é um ponto muito importante, porque médicos, nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos, profissionais da educação física, né? E os colegas da saúde mental não tem como mais, né, não dá um atendimento totalmente diferenciado para essa faixa de idade. E o que a gente vê nos relatos, nos trabalhos, é um erro de se tratar o idoso da mesma forma que você trata um adulto jovem. E a gente já tá aí agora sabendo, né? Cansado de saber, digamos assim, que nós precisamos fazer essa distinção com muita clareza. Então, colega educador, grava aí, não tem mais jeito de tratar do mesmo jeito, tá bom? Então, isso é importante para você, meu colega profissional da saúde, mas é importante para o seu paciente idoso e é importante para a família do seu paciente saber com clareza que o manejo do diabetes em idosos, ele vai sim requerer avaliações regulares da parte médica, da parte da equipe, mas principalmente do ponto de vista da saúde mental, da saúde funcional e da saúde social desses pacientes. Quando a gente fala de diabetes, nós estamos falando de qualidade de vida, de saúde geral, né? Física, mental, espiritual. E no ponto de vista do idoso, isso não vai deixar de ser mais importante. Na faixa de idade do idoso, nós já discutimos sobre isso em capítulos anteriores, avaliar a fragilidade, o status de saúde, né? Se é comprometido, se é saudável, se é comprometido, se é muito comprometido, e de individualizar, diferenciar essas metas é papel de toda a equipe, né? Então, gravem aí, não tratar idosos da mesma forma que se trata, né, um adulto jovem. E a gente também sabe da literatura que os idosos com diabetes têm maiores taxas de morte prematura, incapacidade funcional, perda de massa muscular, doenças coexistentes, né, hipertensão arterial, doença coronariana, acidente vascular cerebral, do que os idosos sem diabetes, né? Então a gente tem que levar em consideração vários outros fatores, além das famosas aí, né, síndromes geriátricas, polifarmácia, o comprometimento cognitivo, a depressão, a incontinência urinária, a osteoporose, né, o risco maior de quedas, né, as queixas de dores persistentes, a própria definição de fragilidade. Por que isso para nós que trabalhamos com diabetes, né, para vocês que querem aí, né, estão na jornada para se tornarem especialistas, referências em diabetes, por que isso é tão importante? Porque todo esse quadro impacta diretamente nas habilidades para o autocuidado e da qualidade de vida. E não é só, gente, para a questão do treinamento das habilidades, é também para a
execução das atividades, das tarefas necessárias para o autocuidado, para o autogerenciamento do diabetes. Então, quando a gente para um pouquinho para pensar, a gente precisa refletir. A quantidade de coisas, né, que a gente precisa trabalhar, de habilidades que a gente precisa treinar, de coisas que nós precisamos repetir, já não é fácil para um adulto jovem. Imagine para um idoso, onde até a destreza pode ser mais difícil para manusear, né, os insumos, as coisas no dia a dia. Então, quem trabalha diretamente com diabetes já deve ter passado por isso, né? A insegurança, a sensação de que não vai dar conta, de que é muito difícil, que são muitas informações. Então, a gente não pode deixar isso do lado de fora do consultório. Então, sempre muita atenção. Então, desse ponto de vista, quais são as recomendações da ADA ao se tratar inicialmente de idosos e que são inesquecíveis em nível B de evidência, ou seja, fundamentada em estudos de coorte, registro clínico, né? Recomendação boa. Primeira, considere a avaliação dos domínios médicos, psicológico, funcional e social em idosos para fornecer uma estrutura que te permita determinar metas e abordagens terapêuticas individualizadas no manejo do diabetes. Sim, precisamos fazer o screening para síndromes geriátricas, né, que a gente já citou aqui, pois elas podem afetar a autogestão do diabetes e diminuir a qualidade de vida, nível B de evidência. Também nível B de evidência, quando a gente começa a falar da avaliação da função neurocognitiva, a triagem para a detecção precoce do comprometimento cognitivo, né, que pode ser leve, já pode ser uma demência, ela tem que ser realizada nos adultos com 65 anos ou mais, na visita inicial, anualmente e conforme apropriado. Por isso que é tão importante que ao tratarmos com os idosos, a gente tenha um olhar mais atento e tenha, se possível, a participação da família, né? A gente vai falar aqui um pouco sobre quais são os pontos dentro do tratamento do diabetes que podem dar indícios de comprometimento cognitivo, que exija, às vezes, até avaliações em intervalo de tempo menor, tá? Então, quando a gente fala da função neurocognitiva, o que a gente sabe da literatura? Idosos com diabetes têm maior risco de declínio cognitivo e também chances de institucionalização, por necessidades, às vezes, dos próprios cuidados ou até da família. A apresentação do comprometimento cognitivo, ele pode variar. Então, isso, no dia a dia, né, do sistema de saúde atual, que já não é fácil, né, dentro de uma consulta, quando você vê o paciente periodicamente, que você consiga perceber isto, né, ou até fazer a própria avaliação completa, né, é muito difícil mesmo. Mas o ouvido atento, né, o olhar atento a falas da família sobre disfunções leves ou até queixas de perda de memória, é importante que a gente não despreze isso no dia a dia, né, para que a gente não atrase demais o diagnóstico. Então, a gente sabe também que as pessoas com diabetes têm maior incidência de todas as causas de demência, Alzheimer, demência vascular, do que as pessoas com tolerância à glicose normal. E o mau controle glicêmico está associado a um declínio da função cognitiva e a maior duração do diabetes, né?
aí principalmente nessa faixa etária que a gente já fala de uma maior duração do diabetes, tanto para quem tem diabetes tipo 1, né, que a maioria aí é diagnosticado décadas antes da terceira idade, mas já também para as pessoas com diabetes tipo 2. Então, o tempo de diagnóstico também está associado a um agravamento da função cognitiva. E então, esse tema, né, da função cognitiva, que é tão falado agora nos congressos, no estabelecimento de metas, no cuidado com a hipoglicemia, no risco aumentado da hipoglicemia, a gente sabe que terapias, né, existe uma escassez, digamos assim, de terapias para prevenir ou remediar esse declínio cognitivo. Então, diagnosticar precocemente e adequar o tratamento para uma melhor qualidade de vida, para um tratamento que seja possível também para a família, é uma função prioritária da equipe de saúde, da equipe especializada em diabetes, né? Então, isso tem implicações importantes no controle, no alcance de metas, mesmo que mais flexíveis de acordo com o caso, mas principalmente num alinhamento entre equipe de saúde e família ou instituição onde aquele idoso está, para que esse relaxamento, entre aspas, também não venha a significar na vida do idoso estar hiperglicêmico e correr o risco, né, de internações ou complicações agudas pela hiperglicemia. Então, é muito importante que a gente pese os dois lados da moeda, né? Não é só a questão de ser idoso e ter um relaxamento. É qual idoso terá relaxamento de metas, né? Então, este capítulo da ADA, ele traz muita clareza para a gente em relação a isso, assim como os capítulos anteriores, né, sobre as metas. Então, essa função neurocognitiva, essa disfunção cognitiva, ela vai dificultar a realização de tarefas, né, que não são simples, mas as mais complexas darão mais trabalho. E muitas vezes, inclusive, essa função cognitiva prejudicada também compromete muito o bem-estar da família, né? Então, monitorar uma glicemia, dependendo do grau de disfunção cognitiva, ela pode ser uma tarefa que passa a ser árdua e às vezes a família deixa para lá, né? Então, a gente precisa entender isso no dia a dia, né? Que essa dificuldade, esse desafio, tanto para a equipe quanto para a família, em atingir as metas glicêmicas, às vezes até por não conseguir executar bem o tratamento, não só do diabetes, mas muitas vezes da hipertensão, quando se está em uso de medicamentos para comorbidades, na individualização das metas. Então, realmente é um desafio. Então, não seria bobo, digamos assim, dizer que as equipes que estão inseridas em serviços que prestam atenção especializada para idosos, elas realmente, né, podem, né, e poderiam se qualificar em idosos com diabetes, porque já merece realmente, né, um atendimento diferenciado. E dentro desse atendimento diferenciado e da função neurocognitiva, a importância de que comprometimento de função cognitiva, ele pode impactar e direcionar a simplificação do tratamento de forma que ele consiga ser executado ou pela própria pessoa, ou pelos familiares, ou pelas equipes de suporte em instituições. Então, essa triagem ela é fundamental, né? Amplamente recomendada nesse capítulo, que diz o seguinte: a triagem para o comprometimento cognitivo deve ser considerada não só no início do tratamento e anualmente, mas até de uma forma adicional
quando o paciente apresenta um declínio significativo no estado clínico, com problemas em realizar um autocuidado que às vezes ele conseguia realizar tempos atrás, como aplicações duplicadas, né, de insulina, erro no cálculo das doses, dificuldades em contar carboidratos, principalmente os pacientes com diabetes tipo 1, refeições que são muitas vezes ignoradas completamente, né? A pessoa às vezes nem sabe se comeu, doses de insulina muitas vezes ignoradas, não é raro, às vezes a família fala assim, doutor, eu comprei uma insulina que era para durar 10 dias e quando eu peguei na caneta, a caneta estava cheia. Né? Então, no caso dos pacientes com diabetes tipo 2 idosos, isso pode passar despercebido. No caso do DM1, do lado, às vezes é mais difícil, porque isso leva a uma hiperglicemia sintomática. Né? E um outro ponto, também muito frequente no idoso, com a função cognitiva prejudicada, é a questão da capacidade de reconhecer, de prevenir e até de tratar uma hipoglicemia. Então, muitas vezes acabam sendo rotulados como pessoas com hipoglicemias assintomáticas, pela diminuição da própria atenção relacionada aos episódios de hipoglicemia. Então, qual que é a nossa tarefa, né, como não especialista em função neurocognitiva? É que o screening positivo, ele seja encaminhado, né, para tratamento adequado, para uma confirmação diagnóstica com o pessoal da saúde mental, da neurologia, da neuropsicologia. Então, isso é um ponto que a gente precisa dar muito mais atenção na prática. E a gente escuta muitas vezes os colegas falando assim: ah, mas é idoso, ah, mas não consegue tratar, ah, mas não come, ah, mas não consegue aplicar insulina. E muitas vezes como se a pessoa tivesse dando conta de fazer isso na prática, né? Então, muita atenção na avaliação inicial, na conversa com a família, na pergunta direta para a família e para o idoso. Você dá conta de fazer isto? Ou você percebe, né, que fulano, fulana dá conta de fazer isso no dia a dia? Ou muitas vezes vive como se não estivesse entendendo que é um diabetes, né? Porque isso impactará completamente na conduta terapêutica, tá, gente? O outro ponto, né, não menos importante, muito antes pelo contrário, né, hipoglicemia é relacionado com a piora da qualidade de vida, com aumento de quedas, com gravidade, né, com risco cardiovascular e por aí vai. Nível B de evidência na ADA. Como os idosos com diabetes têm maior risco de hipoglicemia do que os adultos mais jovens, episódios de hipoglicemia devem ser apurados e abordados em todas as consultas de rotina, né? Se você deixa de vez em quando de lado e você espera o adulto te falar se ele teve episódios de hipoglicemia, com o idoso não dá. Nível A de evidência para idosos com diabetes tipo 1, deve-se considerar o monitoramento contínuo de glicose para reduzir a hipoglicemia. E os estudos têm mostrado isso, né, gente? Não só para os pacientes com DM1, mas com os pacientes com outros tipos de diabetes, o quanto a monitorização contínua acrescentou na nossa prática clínica, porque é ver 24 horas, nem que seja de uma forma não contínua, a história real do controle glicêmico do idoso. Então, realmente, mesmo que não se possa utilizar a monitorização contínua de forma contínua, né, pelo menos ocasionalmente tentar, se for possível, obviamente, é muito importante, principalmente para o período noturno, né? Então, em relação à hipo, né, a gente sabe também
que por esses motivos já citados, os idosos têm maior risco de hipoglicemia, que inclui o que, gente? Além das doenças coexistentes, da diminuição da percepção dos sintomas que podem acontecer, o tempo de diabetes relaciona-se em uma grande parcela com a deficiência progressiva de insulina e muitas vezes o tratamento desse idoso, nessa época mais sensível, já é a insulina, ou seja, vem toda a história junta, né? Vem todo o pacote. Então é muito importante que a gente tenha aí essa consideração também sobre o tipo de tratamento, né? Nomear bonitinho quais são os medicamentos. A gente já falou sobre as classes de medicamentos aqui, quais estão mais relacionadas com hipoglicemia, quais não estão. Mas essa deficiência progressiva ela pode culminar aí na terceira idade e o paciente já chegar para a gente em uso de insulina e aí colher a história, investigar melhor dia e noite, monitorar melhor, pode ser totalmente decisivo na conduta terapêutica. E um passo importante que a Ada aí deixa bem claro é o que? Para minimizar o risco de hipoglicemia, a gente tem algumas perguntinhas que a gente pode fazer no dia a dia, né? Para a gente caracterizar. Se pula muitas refeições, se às vezes sai para a rua e volta não sei quantas horas depois e diz que não comeu nada. Se os medicamentos estão acabando antes da hora também, né? Relacionado a hipo, porque às vezes troca os remédios, toma duplicado. E principalmente para os nossos pacientes do Sistema Único de Saúde, onde a possibilidade de classes terapêuticas relacionadas a um menor percentual de hipoglicemia é escasso para o receituário, mais cuidado ainda, porque a gente ainda recebe muitos pacientes usando com 70, 80 anos, usando sulfonilureia, às vezes numa dose mais elevada, às vezes insulina basal e bolos, então esse cuidado realmente ele é muito pertinente, mas principalmente trabalhar bem a individualização das metas e dos regimes terapêuticos, para que a gente alcance o melhor resultado possível com aquilo que está disponível, sem colocar em risco a vida do paciente e a qualidade de vida, ok? Então, a gente também sabe pelos estudos em relação à hipoglicemia e função cognitiva que elas andam aí, né, muito juntas. O declínio dessa função cognitiva associa-se com o aumento do risco de hipoglicemia e hipoglicemias graves associa-se ao aumento do risco de demência, né? Então a gente fica aí, né, como diz o povo, entre a cruz e a espada. Então a indicação de monitorização contínua de glicose, principalmente para os pacientes com diabetes tipo 1 e ou os insulinizados intensivamente, ele é uma ótima indicação. Lembrando que a monitorização contínua não é só para tomar uma conduta, definir um tratamento, é também, quando bem interpretado, para reduzir o risco de hipoglicemia, tá? E outra situação onde o CGM ele é muito bem indicado é quando o paciente tem alguma limitação física, diminuição da destreza ou, também muito frequente, quando monitorar depende de um cuidador. E em alguns casos, de um cuidador que às vezes não mora na mesma casa, né? E aí torna tudo muito mais difícil na interpretação, nos cuidados e no estabelecimento de metas, tá? Então, em relação às metas do tratamento, quais são as recomendações da ADA? Ambas nível C de evidência. Idosos saudáveis, com poucas doenças coexistentes,
função cognitiva e status funcional preservados podem ter objetivos glicêmicos, aí uma hemoglobina glicada de meta em torno de 7 a 7,5. A gente também já discutiu isso aqui no capítulo de metas. Enquanto aqueles com múltiplas doenças crônicas, comprometimento cognitivo ou dependência funcional precisam ter metas menos rigorosas, né? Em torno aí de 8%, dependendo da classificação de fragilidade, até 8,5%. Outra recomendação: metas glicêmicas para alguns idosos podem ser relaxadas, né, por parte e como parte do cuidado individualizado, mas nunca em detrimento de não controlar a hiperglicemia, né, ou deixar uma hiperglicemia correr solta, a ponto de causar sintomas ou risco de complicações agudas, né? Então, gente, 8,5% não é 12%, como às vezes a gente recebe idosos desidratados, desnutridos, né? Com comprometimento importante, com perda importante de massa magra, quando você vai olhar a glicada, 10, 11, 12%. Ah, mas o médico estava tendo hipoglicemia, reduziu as doses. Não, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Vejam bem, as metas podem ser flexibilizadas desde que não levem a sintomas e nem ao risco de complicações agudas. Então, são duas coisas bem diferentes, né? E nível C de evidência também. O rastreamento de complicações do diabetes deve ser individualizado em idosos. Prestar atenção especial às complicações que levariam ao comprometimento funcional, né? Principalmente aí a neuropatia e a retinopatia, que realmente podem ser bem debilitantes nessa fase da vida. E tratamento da hipertensão arterial, também níveis individualizados aí são indicados para a maioria dos idosos. Para nós educadores, né, então vocês já perceberam que a Ada não poupa nenhum capítulo em relação à educação em diabetes. E aí tem uma frase muito bonita nesse capítulo. Como acontece com todos os pacientes com diabetes, a educação e o apoio para a autogestão do diabetes são componentes vitais no cuidado para idosos e para os cuidadores. Então, conhecimento, treinamento de habilidades, eles precisam ser principalmente reavaliados com muita frequência, já que os intervalos de tempo e as modificações na vida desses idosos acontecem aí muitas vezes com mais rapidez, né, entre uma consulta e outra, principalmente as intercorrências clínicas, a mudança de vida, a perda às vezes, né, do companheiro, dos amigos. Então esses altos e baixos são muito frequentes. Então revisar ou aprofundar em alguma questão do ponto de vista educacional é muito importante, né, para o idoso, principalmente para aquele idoso que já tem cuidador, onde a rotatividade dessas pessoas em casa costuma ser frequente e a gente precisa, às vezes, de uma consulta para outra, repetir vários dos parâmetros ou até começar do zero, né? Então, muita atenção. E essa perguntinha tem que constar no seu, né, prontuário aí, na sua rotina de atendimento. O idoso tem cuidador? A família já entende que precisa de um cuidador? É para de dia? É para de noite? É para o dia inteiro? Né? Para que você
a cada consulta entenda se é a mesma pessoa que você treinou, que você educou na consulta anterior, né? Porque senão às vezes você acha que você já falou, que você explicou há pouco tempo e aquele conhecimento tá ali perdido, né? Então isso é muito importante. Olha que legal isso aqui. A diminuição ou a capacidade prejudicada de realizar comportamentos do autocuidado pode ser um indício de que o paciente precise ser encaminhado de imediato para uma avaliação cognitiva e funcional com as ferramentas apropriadas para a idade, para que você possa usar esta avaliação e este resultado como um apoio para definir a estratégia, né, de tratamento, o plano terapêutico do seu paciente, tá? E a gente tem situações diferentes de vida, né? A gente tem pacientes com diabetes, que eles chamam aí, né, dos vulneráveis no final da vida. Então, tratar uma senhora de 94, 95 anos é diferente do 85, que é diferente do 75, né, gente? Isso é óbvio, né? É óbvio. Então, as metas, as indicações, as recomendações, elas também precisam acompanhar essa estratégia. Então, o pessoal da geriatria faz muito bem, né, a desintensificação ou a simplificação importante das opções terapêuticas. Então, qual que é o foco recomendado nos estudos e na diretriz? O foco para pacientes vulneráveis no final da vida deve ser evitar hipoglicemia e hiperglicemia sintomática, reduzindo a sobrecarga do manejo do diabetes. E à medida que essas pessoas vão ficando mais comprometidas, né, com a expectativa de vida cada vez menor, vários agentes devem ser descontinuados ou desintensificados, né? Não pensar em buscar uma glicada. Esse mês, por exemplo, né, maio, saiu um artigo com o editorial na Diabetes Care falando sobre isso. Né? Nos Estados Unidos, mesmo tendo recomendações claras da Associação Americana de Diabetes sobre faixas de idade, sobre graus de fragilidade, a maioria dos idosos avaliados estão com metas muito rigorosas no tratamento do diabetes e submetidas a altos percentuais de hipoglicemia. Isso pacientes que têm acesso às classes de medicamento com menor, digamos aí, poder de hipoglicemia, que não é a verdade para a maioria dos nossos pacientes idosos, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa avaliação mais global. E para o paciente terminal, a maioria dos medicamentos para o diabetes tipo 2 poderá ser removida, né? Para o diabetes tipo 1, obviamente, não, né? Porque senão ele vai ter a complicação aguda. Mas a desintensificação para metas no limite superior, né, para hemoglobina glicada em torno de 8 ou até 8,5 para os vulneráveis no final da vida, são totalmente aceitáveis. E este capítulo tem muitas tabelas de revisão, né? Resgatando capítulos anteriores em relação ao estado de saúde, estado de fragilidade, metas razoáveis de hemoglobina glicada, as metas mais flexíveis que já discutimos aqui em capítulos anteriores sobre glicemia de jejum e pré-prandial, pós-prandial, níveis pressóricos e a coerência
de acordo com o grau de fragilidade do idoso e da expectativa de vida, de se manter ou não as terapias, né, para dislipidemia e risco cardiovascular. Tá seguindo aqui, então, o tópico manejo do estilo de vida, né? Também muito esquecido na prática clínica, muitas vezes é relevado aí, né, como dificuldade dos idosos e às vezes não priorizado pela equipe de saúde e pela família, numa idade que deveria ser até mais para se preservar o melhor possível a qualidade de vida. Então, nível B de evidência. Recomenda-se acompanhamento nutricional adequado, ideal, principalmente para avaliação da ingestão proteica nos idosos. Exercícios regulares, incluindo atividade aeróbica e ou treinamento de resistência, devem ser incentivados em todos os idosos que possam se envolver nessas atividades. Então vamos pensar, será que para os idosos nós estamos sendo claros, objetivos com a família ou a gente está deixando passar, né? Nós temos muitos idosos, né, em acompanhamento com a nossa equipe que começaram a fazer exercícios pela primeira vez na vida após os 65 anos, né? E também é um momento para trabalhar a saúde mental, né, dessas pessoas, e isso repercute muito bem no controle das doenças crônicas, né? Então, vamos pensar, dá para fazer? Vamos incentivar, né, que essas pessoas procurem uma academia da saúde, procurem uma academia particular, tentem fazer algum tipo, né, de atividade ou pelo menos diminuir o sedentarismo, né, no seu dia a dia. Nível A de recomendação para idosos com diabetes tipo 2, principalmente com sobrepeso e obesidade, e capacidade de realizar exercícios com segurança, uma intervenção intensiva no estilo de vida, focado reeducação alimentar, atividade física, perda de peso modesta em torno de 5 a 7% do peso atual, deve ser considerado com a pessoa e com a família para benefícios no controle metabólico, na qualidade de vida, na mobilidade, no status físico, além dos fatores de risco cardiovasculares, tá? Então, você já deu para perceber que só com os idosos a gente já precisaria de um grupo importante de especialistas em diabetes. Em relação à terapia
Tente simplificar. E para esse grupo etário, muitas vezes a simplificação é tirar o injetável, que exige maior destreza e pode ocasionar maior risco de erro. Tá? Em relação a outro tópico que também ainda é muito difícil para a gente no dia a dia equilibrar, que é a questão dos idosos institucionalizados, né, em casas de cuidado.